Olá, nossos ouvintes e telespectadores. Hoje eu estou na missão de hostess aqui do nosso podcast. E a convidada de hoje é uma convidada super especial, porque na verdade é a Thaís. A gente vai fazer uma conversa hoje sobre a história de vida da Thaís, da história de vida também da Farmilhares, que deu origem ao Familiarizando. Então vai ser um bate-papo bem bacana sobre soluções para as empresas familiares e ferramentas na gestão. E aí, hoje vai ser um prazer, né, fazer essa abertura do podcast, que sempre é incumbência da minha colega Thaís. E hoje eu já quero começar perguntando, né, dando as boas-vindas para você. Muito obrigada. Boas-vindas para Thaís. E perguntando inicialmente um breve relato, assim, da sua história de vida e dessa costura da sua história de vida com o início e a origem da Farmilhares. Vamos lá. Então, muito prazer, né, de ser hoje entrevistada aqui nesse podcast do Familiarizando. E eu vou ter o desafio de responder essa pergunta, de resumir, né, 39 anos e de ter cruzado, né? Quem não sabe, eu nasci no Pará e vim parar no Paraná, né? Só cruzei 2.500 quilômetros, então vamos tentar fazer uma costura dessa história, né? Aqui, eu, assim como a Adriana, minha colega, me formei advogada. Então, foi um curso que eu fui muito feliz na minha escolha, e eu acho que mais do que toda a legislação que a gente aprende, eu aprendi a lidar com estruturas de poder, eu acho que dentro do direito, né? Que poucas pessoas têm esse conhecimento, mas eu acho que de tudo que o direito me trouxe, ele me trouxe essa habilidade de lidar com conflitos de poder, com disputa de poder, que a gente comumente vê por aí em outras instâncias. E desde sempre, né, eu nasci numa empresa familiar, então é como se eu vivesse rodeados de muitas empresas, e por causa disso eu resolvi criar, depois de muito tempo, né, pensando nas necessidades, nos desafios que eu ouvia ao meu redor, desde muito pequena, eu comecei a pensar que existiam formas, né, de lidar com os conflitos das famílias e com as disputas silenciosas de poder que existem nas famílias de uma forma diferente. Então, fui viajando, conhecendo outras culturas, né? Eu saí do Pará e fui morar direto no Paraguai, então lá também a gente tinha uma região, quase todo mundo era empresário familiar, né? Então, para mim, aquilo era muito comum, né? Depois eu fui passar um tempo estudando na Itália, que também é uma região onde existem muitas empresas familiares, também a família tem um poder e uma potência muito grande, e foi assim que eu comecei a olhar esse cenário, e hoje, constatando e olhando os dados, somos 90% de empresas, né, no Brasil com perfil familiar. Então eu não estava tão sozinha nessa perspectiva. Sim, e aí, Thaís, dentro desse contexto da tua formação, queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, né, a tua formação e o que te capacita hoje a trazer algumas ferramentas no contexto da gestão das empresas familiares. Então, vamos lá. Depois da graduação em Direito, eu fiz algumas especializações, né, em Direito Constitucional, em Teoria Geral do Estado, todas elas muito relacionadas com as estruturas de poder mesmo, né, como o poder se divide. Depois eu casei, tive filhos, né, vi a empresa dos meus pais, dos meus avós se desenvolvendo também por um caminho, e resolvi procurar alternativas fora do direito, porque eu percebia que o direito tinha poucas soluções naquele momento para os empresários e principalmente para as empresas familiares. E foi aí que eu conheci o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu fiz o meu primeiro curso de gestão específico para empresas familiares nesse instituto. E lá eu conheci um mundo à parte, né, que está muito mais ligado à administração, e foi lá que eu comecei a me aprofundar nas teorias a respeito de governança corporativa e nas teorias a respeito de gestão de empresas familiares. Então, foi por lá que eu passei, depois eu acabei me especializando, fazendo a especialização em compliance, que eu estou finalizando, entregando minha monografia agora, e passou por aí, por toda essa experiência que eu vim desenvolvendo ao longo desses 39 anos, né? Thaís, então nos conte um pouquinho da sua formação, o que te capacitou hoje para estar hoje à frente de empresas familiares, atuando nesse contexto de gestão, e esse contexto da tua formação, o que despertou mesmo o interesse em explorar o segmento de gestão de empresas familiares? Então vamos lá, né? Resumindo, 39 anos de história, atravessando, né, o Brasil de norte a sul, literalmente. Então, para quem não sabe, eu sou paraense, né, nasci no Pará, na cidade de Xinguara, e cruzei, ainda muito nova, as fronteiras do Brasil para o Paraguai, né, então cruzando aí 2.500 quilômetros. Então, desde aquela época, eu nasci numa empresa familiar.
O que, para mim, era muito comum, né? Aliás, eu achava que todas as empresas eram familiares até um certo momento da minha vida. E, realmente, hoje os dados se confirmam, em certa parte, o que eu imaginava de criança, que 90% das empresas no Brasil têm um perfil familiar. Então, nascendo nessa estrutura, os nossos vizinhos, nossos amigos, desde que eu fui morar no Paraguai, eram todos empresários familiares, pequenos, médios e grandes empresários. Então, foi nessa mistura de realidades, né, que eu acabei me interessando pelo tema desde muito cedo, mas acabei seguindo a faculdade de Direito, porque até então eu não imaginava que pudesse existir trabalhos em empresas familiares, a não ser trabalhar com os parentes, que era algo que eu não me imaginava naquela época. Então, eu fui, estudei fora, conheci muitas outras realidades, né, até aqui no Brasil, depois quando eu fiz a faculdade de Direito, e fui me apaixonando por esse tema. E você estudou na Itália? Quanto tempo você estudou na Itália? Então, a Itália eu fiz alguns momentos, né? Na época que eu já estava, eu comecei a viajar para lá, eu tinha 15 anos, a minha primeira vez 14 anos, se eu não me engano, e eu comecei a ir para lá porque eu tenho uma madrinha que mora, então eu passava todas as férias de final de ano lá. Eu acabava estudando lá na época de janeiro, fevereiro, então eu pegava as férias escolares do Brasil e ia para lá estudar. Então, eu fiz isso durante todo o período da graduação. Então, eu fazia todos os cursos de férias que tinham lá e eu acabava estudando um pouco de cultura italiana, um pouco de línguas. Sempre aproveitava esse tempo de férias para estudar. E eu acabei conhecendo infinitas empresas familiares lá também, porque a Itália é um país de familiares muito fortes, né? A gente tem muito essa descendência, então, muito do que acontece no sul do Brasil é um reflexo do que tem na Itália mesmo. E aí, dentro dessa tua bagagem cultural, que formação você tem hoje que pode trazer uma capacitação para você auxiliar essa gestão de empresas familiares? Então, eu acho que a primeira formação básica foi o direito, né? Aliás, antes do direito, a experiência, né? Ter vivido empresas familiares e ter percebido de dentro as dinâmicas familiares foi algo incrível. Algo que não se falava, eu não chegava a teorizar sobre isso. Eu passei pela faculdade de Direito, eu já trabalhei desde muito cedo, né? Aos 15 anos nós já trabalhávamos numa empresa familiar. Então era algo que o trabalho já se misturava com a vida mesmo, né? Desde sempre. Então depois, quando eu tinha 17 anos, eu fui para a faculdade de Direito. E lá, mais do que legislação, eu aprendi sobre relações de poder, assim, porque me parece que a faculdade de Direito me trouxe, assim, uma amplitude de horizonte sobre relações de poder. Eu acabei fazendo especialização em Direito Constitucional, em Teoria Geral do Estado, que também dizem muito sobre essas dinâmicas de poder, porque naquele momento eu me imaginava fazer concurso público, porque eu achava que ser agricultora e trabalhar com empresas familiares era algo muito instável na minha época, né? Então eu imaginava seguir um lugar oposto, que era o da segurança total. Depois disso, eu fiz faculdade, comecei a advogar, e percebi que a advocacia era um comércio que eu gostava, era um empreendimento, essa vida empreendedora era muito forte, assim. Eu acabei me especializando em outras áreas, fazendo curso de governança corporativa, além das especializações que eu já tinha feito, eu acabei fazendo curso de governança específico para empresas familiares pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Depois disso, eu fiz o curso de compliance, que é entender todos esses mecanismos de integridade também aplicados à realidade das empresas familiares. E assim, sempre fui buscando atualizações. E isso tudo, somado à minha experiência e à realidade de muitas pessoas, outras empresas familiares que tem ao meu redor, é que fui desenhando esse projeto da Familiares. E aí nasce, então, a origem da Familiares, né? E por que você desenvolve empresas familiares hoje? Então, pensando em tudo isso, na advocacia, eu passei um período trabalhando apenas com inventários. Então, eu me especializei nesse trabalho que é de direito sucessório, que é, a partir da morte de uma pessoa, a gente faz a sucessão, né, faz os inventários e abre tudo isso. Naquele momento, eu passei uns 15 anos, porque eu ainda faço eventualmente alguns trabalhos nesse sentido, eu tive muitas experiências de pessoas que deixaram, não para depois, mas que imaginavam que teriam mais tempo para resolver os seus problemas. E, de fato, a morte não aguarda, né? Eu sempre falo, a morte pega todo mundo desprevenido. E desde então eu pensava, deve ter um jeito diferente das pessoas planejarem ou organizarem o seu patrimônio antes de falecer. Então isso sempre me incomodou muito. E eu percebia, olhando para as empresas familiares que eu
convivia, que eu circulava, eu percebia que isso era um tema muito delicado de ser tratado, muito sensível. Toda vez que a gente falava era um tema que envolvia muito tabu, muitas discussões, e eu pensava sempre em trazer soluções, em olhar para esse tema de outra perspectiva. E isso eu acabei buscando. Então eu acabei fazendo cursos de terapia familiar sistêmica, cursos de comunicação não violenta, sabe, para tentar trabalhar, porque eu entendia que esse era um tema de muitas feridas, é um tema muito sensível, é um tema muito delicado, e eu acho que às vezes a linguagem que o direito traz ou as soluções que o direito estabelece são muito cruéis para essa realidade. E foi por isso que eu criei um outro negócio para trabalhar com o tema da sucessão, o tema do planejamento patrimonial de outra perspectiva. E você já está há um tempo no mercado, qual seria a sua percepção das principais dificuldades sofridas pelas empresas regionais ao longo desses 5 anos? Então, eu comecei aqui com uma pesquisa de campo, né? Saí, muitas pessoas lembram, há 5 anos atrás eu visitei muitas empresas familiares da nossa região. Primeiro porque a gente tem pouquíssimos dados estruturados de empresas familiares aqui na nossa região. Segundo, nós temos empresas muito jovens ainda, a maioria dos fundadores são jovens, estão atuando. Então, é uma realidade que vem crescendo com o próprio desenvolvimento de Foz do Iguaçu, né? Se a gente perceber, Foz do Iguaçu nos últimos 50 anos... eu nem vou falar desde a chegada da Itaipu aqui, porque o desenvolvimento de Foz começou muito antes, né? Com a decretação ou com o decreto que tornou as cataratas um patrimônio da humanidade, um patrimônio público. Desde lá, o orçamento que circula em Foz do Iguaçu era maior do que o orçamento de todo o restante do Paraná. Então, nós já viemos desde 1916 num crescimento do desenvolvimento econômico. Então, somou isso. O fato da construção da Ponte Internacional da Amizade, da Ponte da Fraternidade, da ligação da BR. Então, assim, muitos episódios tornaram Foz esse boom que a gente percebeu. E muitas famílias vieram também para se aproximar, né, para perceber, para surfar nessa onda das empresas familiares. Então, o que acontece? O que eu percebi? Que nós estávamos no momento ideal de profissionalizar essas empresas. Né? Então, são empresas que estavam crescendo, aproveitaram todo esse crescimento econômico, mas que já estavam num certo declínio, né? Porque as condições econômicas já eram diferentes, a gente teve toda uma repressão aos caminhos informais, à informalidade que existia muito em Cidade Leste. Então, essa eficiência dos trabalhos precisava. E a gente tinha dificuldade de encontrar empresas que tivessem aptas a trabalhar nesse formato. Thaís, e quais ferramentas você entende que poderiam auxiliar na solução dessas dificuldades no segmento das empresas familiares? Eu sempre falo que as empresas familiares trabalham com 2 ingredientes muito sensíveis, que é o amor e o dinheiro. Quando eles se misturam, a gente pode ter uma mistura bombástica ou uma mistura muito poderosa. Então, eu acho que as ferramentas que a gente trabalha todas na Familiares, que o primeiro é um diagnóstico organizacional bem estruturado, por quê? Para mapear as necessidades. Tem empresas que chegam para nós com uma demanda financeira, uma demanda aparentemente jurídica, uma demanda de conflito de interesses, mas o problema, na verdade, é um problema familiar. E não há como eu indicar para um outro profissional, por exemplo, vai procurar uma terapia porque problemas familiares não, porque aqui é o problema que se mistura entre as esferas, né? Então é onde a gente encontra a gestão, a família e a propriedade misturada. Então, eu acho que a primeira ferramenta é um diagnóstico, um mapeamento dos dados sensíveis, que eu falo que são dados quantitativos, que são os números, aquilo que pode ser mensurado facilmente por qualquer análise contábil, e os dados qualitativos, que é aquilo que a gente faz com entrevistas, com pesquisa, com diagnóstico de uma escuta muito refinada de todos os atores envolvidos. Então, eu acho que a nossa ferramenta grandiosa é o diagnóstico inicial, e a partir dela a gente desenvolve programas específicos para cada realidade de empresa. E aí, no caso, entraria a questão de treinamento corporativo, gestão de riscos, isso também a Familiares faz, né? Faz. Então, a partir desse diagnóstico, que é o nosso primeiro grande trabalho, a gente desenha. Então, o que é o mais comum? A gente fazer o mapeamento de risco, até porque existe essa formação do compliance, e realmente as empresas estão muito preocupadas em evitar prejuízos financeiros. Então, a gestão de risco é uma delas. E os treinamentos corporativos, que é exatamente colocar cada um na sua função, né? Porque realmente um dos grandes problemas das empresas familiares é a sobreposição de papéis. Então, nos treinamentos a gente consegue reafirmar, ensinar,
é ensinar mais uma vez, confirmar o papel de cada um na gestão do negócio. Thaís, a gente podia trazer um pouquinho a questão da missão e dos valores, né? Qual seria a missão e os valores que a Familiares possui e que podem agregar no desenvolvimento dessas ferramentas? Então, a nossa missão é cuidar de vínculos e patrimônios, né? Eu tenho meus amigos que são analistas financeiros que eu amo, que sempre nos ajudam muito. Nossos amigos contadores que sempre nos ajudam muito. Meus colegas advogados sempre nos ajudam muito. Mas o que eu falo que a Familiares tem, e eu tenho muito orgulho disso, que é a preservação dos vínculos familiares. Às vezes a gente entra num embate judicial, ou num embate financeiro, ou numa disputa de poder, e os vínculos familiares são ruídos. E eu sempre falo, né? A empresa passa, tudo termina, a saúde acaba, a gente envelhece, mas os vínculos familiares, os afetos permanecem para sempre. Então, né? Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. É não abrir mão, é cuidar de vínculos e do patrimônio. Acho que esse é o nosso grande lema. Então, Thaís, a gente separou alguns ditados populares em relação à situação enfrentada pelas empresas familiares, né? Porque, segundo alguns dados, apenas 5% das empresas familiares sobrevivem à terceira geração. E aí teria algumas frases. No Brasil é pai rico, filho nobre, neto pobre. Nos Estados Unidos, de manga de camisa para manga de camisa em 3 gerações. Na Itália, dos estábulos para as estrelas para os estábulos. No México, pai dono de armazém, filho milionário, neto mendigo. Na China tem o último, de sapatos camponeses a sapatos camponeses em 3 gerações. Aqui você atribui esse fato, que é um contexto já até global, né, nesse sentido. Então, tem muitos ditados, né, que confirmam os dados que já estão pesquisados. Então, você vê, a sabedoria popular já sabia muito antes do que os dados, né, do que isso aconteceria. E é muito trágico, né, a mortalidade das empresas familiares é algo que tem sido estudado, até pela importância que as empresas familiares têm para a economia. Eu atribuo isso a vários, né, tem vários, na verdade, várias pesquisas tentam buscar a raiz dessa mortalidade. E muitos delas, eu acho que para mim é muito subestimar os conflitos de interesses que existem nas famílias. Desde a relação conjugal, que eu falo que a base, né, de uma empresa familiar é a relação conjugal, e há conflitos de interesses. Mesmo casais muito harmônicos, existe divergência de entendimentos. E eu acho que falar sobre o desentendimento ou falar sobre pontos conflitivos é algo que a gente não está acostumado a fazer. E isso gera uma mortalidade muito grande das empresas familiares, porque quando a gente vai tentar resolver o problema já é muito grande. Então, acho que disputas por poder, eu acho que a não ênfase, né, o não lidar com os conflitos de forma adequada, falta de treinamento, falta de transparência, né, nas regras, no papel de cada um. Falta de profissionalização também é um grande ponto, né, das empresas familiares, que no começo é tudo muito tranquilo, mas a empresa não cresce na mesma frequência que as famílias se procriam. Então, existe aí um descompasso. Então, existem muitas hipóteses que levam a essa mortalidade, mas essas são as principais. E por fim, Thaís, a gente já fez essa pergunta para alguns convidados que compareceram aqui, agora a gente quer saber a sua, né? Se você pudesse compartilhar uma receita de família para as empresas familiares, qual seria? Se conselho fosse bom, ele seria vendido, né? Não seria dado. Mas como essa é uma pergunta que a gente sempre faz no podcast, eu também vou responder. Se eu tivesse uma receita, eu daria para as famílias não terem medo de conflitos ou terem coragem de ter conversas difíceis. Conversas difíceis são desafiadoras para todo mundo. Eu sempre falo, hoje tem muitos mediadores, muita gente que já está capacitada a trabalhar com questões conflituosas. Existe uma infinidade de ferramentas, até mesmo o direito já tem trabalhado com métodos consensuais de resolução de conflitos. Então, realmente tenham coragem de enfrentar questões difíceis. Todas as famílias passam por momentos de desafio e tenho certeza que não falar deles é muito mais custoso do que enfrentar e dialogar. Eu achei que você ia dar uma receita que é contrate familiares. Oi! Estamos aqui. E mais uma pergunta. Se você pode dar um spoiler do que podemos esperar da Familiares no próximo ano, quais são os projetos para o futuro, ao longo desses 5 anos, o que você já percebeu que foi aperfeiçoado, o que você tem de novidades para o nosso público que nos acompanha?
Então tem muitas novidades, né? Muitas, inclusive... Ainda bem que eu consegui, né? Estou agora com as 2 consultoras, Adriana, que está comigo, e Jéssica, que também está comigo. Então, me dão mais braço para eu conseguir ampliar. Mais um, que eu já vou avisar vocês, é surpresa, mas vou contar por aqui. É um programa chamado Receitas de Família. Nós já fizemos esse programa um pouquinho antes da pandemia. Não fiz da maneira como eu achava que tinha que ser feito, mas agora ele sairá do jeitinho que eu imaginei, que é misturando 2 paixões das famílias, que são o tema de gestão de empresas familiares, é claro, e culinária. Então, a gente vai fazer dinâmicas culinárias, vamos cozinhar enquanto aprendemos sobre gestão de empresas familiares. Então, esse evento começa o ano que vem, a primeira turma será em fevereiro, então eu acho que a cada 2 meses, a cada 3 meses nós serão 4 encontros o ano que vem. Então se inscrevam, fiquem ligados, porque as vagas são super limitadas por conta do espaço que a gente vai ter para fazer essas dinâmicas. Então, esse é o nosso programa especial, além de outros trabalhos, a gente tem divulgado bastante o nosso trabalho. Teremos muitas novidades ainda no ano que vem. Thaís, e quais são os valores que você entende importantes para as empresas familiares? Então, você sabe que a metodologia da Familiares, ela adota um sentido amplo do patrimônio. Então, o patrimônio, ele tem 5 perspectivas, que é o social, humano, intelectual, familiar e financeiro. Então, grande parte das famílias olham apenas para o capital financeiro, então ignoram todos os outros, né? Mas a gente já vê hoje com vários clientes ou empresas que chegam até nós para trabalhar questões financeiras, que até estão positivas, né? A gente está com um patrimônio financeiro alto, mas nós temos déficit ou negativos na formação familiar, por exemplo. A gente tem negativos na formação social, então isso impacta negativamente a imagem dessa empresa. Então hoje está muito consolidado, né, nos escritórios de família ou nos family offices, que o patrimônio tem essas 5 perspectivas, né? Tem lugares que trabalham com 3 e nós na Familiares adotamos essas 5 perspectivas, porque entendemos que elas são realmente detalhadas, né, no que tange à riqueza familiar, porque a gente não pode olhar só para o patrimônio, porque muitas vezes ele pode enganar, né, e amanhã a gente tem uma super repercussão negativa na imagem dessa família, por exemplo, ou a gente não ter sucessores devidamente habilitados, logo a nossa empresa será uma entre todas aquelas que morrem na 2ª geração, né? Se a gente não levar de maneira concomitante. Então, esse é o nosso grande diferencial. Então, para finalizar, queria agradecer a você, a sua fala, as ponderações aqui colocadas. Espero que esse conteúdo enriqueça um pouco mais o saber dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores aqui do YouTube. Agradecer a nossa parceria e esperamos o nosso próximo convidado no próximo episódio. E é isso. Muito obrigada, adorei ser entrevistada hoje, né? Tô sempre entrevistando, achei muito legal. Obrigada, espero que vocês gostem desse episódio. Até a próxima.